Fala galera, beleza? Hoje nós iremos falar um pouquinho a respeito então do filo dos artrópodes. Filo dos artrópodes é um dos 9 filos do reino animal. Vamos lá? Então, quando nós falamos de artrópodes, primeiro vem à nossa cabeça, que palavra é essa? Artrópodes. É a palavra artro com podes. Artro vem de articulação e podes, patas, pés, ou seja, aqueles que têm pés articulados. Então, os artrópodes são aqueles animais que têm os pés articulados. Além dos pés articulados, também tem outras estruturas, como por exemplo a peça bucal, né? As antenas também são articuladas. E esses animais, então, além desses pés articulados, eles possuem também um exoesqueleto feito de quitina. Quitina é um polissacarídeo, tá bom? Que serve então para formar esse exoesqueleto, e esse exoesqueleto então tem várias funções. Por exemplo, uma função é de proteção, evitando aí a predação, proteção também contra uma queda, proteção para evitar a perda de água. Esse exoesqueleto também, por cima, ele tem uma fina camada de uma cera, tá? Que é um lipídio, e ele também faz com que o inseto não venha se encharcar. Quando às vezes você pingar uma gotinha às vezes, de água no inseto, você vai ver que às vezes ele consegue sair dessa gotinha ilesa. Por quê? Porque essa camada de cera faz com que ele fique impermeável à água. Esses animais também herdaram uma característica lá dos anelídeos. Lembra que anelídeos são aqueles animais que têm o corpo formado por anéis, ou seja, são animais metamerizados, cheios de metâmeros, cheios de anéis. E os artrópodes então herdaram essa metameria, essa segmentação. Aí o que acontece? Alguns segmentos se uniram, se fundiram, formando as tagmas, que são as estruturas. Por exemplo, o inseto tem 3 tagmas. Tem a cabeça, né? Tem o tórax e o abdômen. Então, cabeça, tórax, abdômen, com 6 patas, 2 antenas e boa parte deles alados, ou seja, com asas, nós temos então os insetos, por exemplo. Só vale lembrar também que esses animais são animais triblásticos, ou seja, eles têm 3 folhetos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Eles têm simetria bilateral, ou seja, se eu parti-lo ao meio, né, uma parte é igual à outra. São animais celomados, ou seja, a partir lá dos nematelmintos, todos, o nematelminto é pseudocelomado, todos depois de nematelmintos são celomados. É muito interessante também conhecer o processo de crescimento desses animais. Os artrópodes, por ter esse exoesqueleto, que é como se fosse uma armadura que fica por fora do corpo dele, ou seja, por isso é um exoesqueleto, um esqueleto do lado de fora. Esse animal, então, ele precisa romper esse exoesqueleto para poder crescer. Imagina você dentro de uma armadura tentando crescer. Você não consegue, você precisa tirar a armadura para conseguir crescer. A mesma coisa acontece com eles. Por isso o crescimento dele é bem peculiar. Ou seja, ele cresce um pouquinho, para. Cresce um pouquinho, para. Esse processo de crescimento nós damos o nome então de muda ou equidise, por causa do hormônio, chamado de hormônio da muda ou hormônio equidisona. Então vou colocar uma imagem para você entender um pouquinho melhor. Olha aí. Então o gráfico está aqui, onde o animal ele já tem o exoesqueleto. Então quando ele rompe esse exoesqueleto, o processo chamado de muda ou equidise, ao romper ele começa a crescer. Período então de crescimento e também agora de formação de um novo exoesqueleto. Chegou aqui, formou-se um novo exoesqueleto e ele não consegue mais crescer. A hora que então ele rompe novamente esse exoesqueleto, ele volta a crescer, né, até formar um novo exoesqueleto. Essa imagem aqui é muito interessante, que você consegue visualizar aqui essa cigarra, tá, que é um inseto, conseguindo sair do seu exoesqueleto quitinoso, não é mesmo? Agora eu vou colocar então alguns slides para que nós possamos ver alguma das classes aí desses artrópodes. A classe dos insetos, classe
dos crustáceos, dos aracnídeos, dos quilópodes e dos diplópodes. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui nós temos as 5 classes aí dos artrópodes. Classe dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplópodes e dos quilópodes. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Aqui a gente consegue só visualizando essa imagem ver que é um inseto, né? Porque tem as características básicas de uma cabeça, de um tórax e de um abdômen, com 1, 2, 3 patas, não é? Então, 3 patas de um lado, 3 patas do outro, ou seja, são hexápodas e com um par de antenas é um inseto, característica básica, né? Só é interessante visualizar aqui que muitos animais, eles podem ter os olhos compostos e além de olhos compostos, eles podem ter ocelos, que servem geralmente aí para captar a luz, tá bom? Então por isso que geralmente os insetos têm um fototropismo positivo, eles vão em direção à luz, tá bom? Então, os insetos, aqui como falei, podem ter aí olhos compostos, ou seja, olhos cheios de olhos, ocelos também. Aparelho bucal desse animal, né, dos insetos, geralmente está relacionado com a sua forma de alimentação. E como eu disse, característica básica, uma cabeça, tórax e um abdômen, com 6 patas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 2 pares de patas. E aqui também um par de antenas. Antenas geralmente para comunicação, para sentir cheiro, não é? Para utilizar, por exemplo, quando ele utiliza feromônio, ele pode então ser utilizado para seguir o rastro da onde esses outros insetos passaram, ou mesmo para buscar aí um parceiro, tá bom? Então, como eu falei, a peça bucal está relacionada ao seu tipo de alimentação, né? Mosquito aqui, o picador sugador, a borboleta, o sugador, a mosca, lambedor, né? O grilo, né? O gafanhoto tem o cortador mastigador. Então a sua peça bucal está relacionado com a sua forma de alimentação. Olhando essa mosca, cabeça, tórax, abdômen, 1, 2, 3, não é de um lado, mais 3 do outro, 6 patas e 2 antenas. Então, um inseto, beleza? Só lembrando aí algumas características, os insetos possuem respiração traqueal, ou seja, eles possuem uma traqueia, que é então um órgão que são tubos que levam então o ar diretamente para a musculatura. Ou seja, eles não utilizam a circulação para transportar gases, eles têm tubos próprios, chamados de traqueias, que servem para levar esse gás para a musculatura. E os furinhos aonde nós vemos a entrada aí do oxigênio, né, e a saída do gás carbônico, chamado de estigma. Então entra o oxigênio entra pelo estigma, passa pelas traqueias e chega até a musculatura, tá bom? Eles são os únicos invertebrados capazes de voar, tá? E podem utilizar som ou feromônio para procurar aí o seu parceiro. O ser humano utiliza então esses feromônios para atrair os machos, por exemplo, ao colocar esse feromônio em uma placa que vai grudar, os insetos caem nessa armadilha. É uma excelente forma de diminuir os parasitas de uma plantação sem que ocorra, por exemplo, a poluição da água ou do ar, porque só utilizou um feromônio atraindo os machos que acabam ficando presos nessa armadilha grudenta, né? Então, falando da reprodução desses animais, rapidinho, nós temos então geralmente aí o macho e a fêmea, né? A fecundação é interna e cruzada, ou seja, o macho passa o espermatozoide para dentro da fêmea, podendo ter alguns desenvolvimentos. Primeiro, desenvolvimento direto, não tem fase larval, não tem metamorfose, no caso aí das traças do livro, tá? O que acontece? Bota-se o ovo, né, após a fecundação, bota-se o ovo eclode, vira então um indivíduo que vai somente crescer até a fase adulta, não tendo nenhum tipo de metamorfose. A gente fala que é o desenvolvimento direto ou também ametábulo, ou seja, sem metamorfose. Mas alguns então podem ter o desenvolvimento indireto, ter uma fase larval, ter um tipo de metamorfose. No caso,
Você tem a metamorfose incompleta, também chamada de hemimetábulo, onde bota-se o ovo, né? O ovo vai virar uma ninfa e a ninfa vai sofrer algumas alterações até chegar na fase adulta. No caso aqui, desse gafanhoto, você tem aí agora a presença de asas, né? Então o gafanhoto é um exemplo clássico de uma metamorfose incompleta ou um ser, por isso a gente chama ele de um ser hemimetábulo. Outro caso aí, ó, metamorfose completa ou um ser aí holometábulo. Holo significa completo, ou seja, uma metamorfose completa, onde o indivíduo põe o seu ovo, o ovo eclode, vira uma larva, a larva então vai empupar, vai virar uma pupa, tá? Então aqui nessa pupa acaba se derretendo tudo aqui, o animal se derrete, vira um líquido e depois ele vai se transformar em um adulto. Caso clássico de besouros, borboletas, abelhas e mosquito, as moscas. Importância aí dos insetos básico, são geralmente agentes polinizadores, quer destruir tudo, mate os insetos. Se acabar com os insetos, acaba a polinização, acaba o alimento, a galera vai tudo aí pro beleléu, tá? Outro, faz o controle da população de plantas, né? Porque eles são herbívoros e eles vão então vai diminuindo o crescimento das plantas. Outros, a aeração do solo, juntamente com as minhocas, claro que minhoca é anelídeo, mas junto com as minhocas fazem aí a aeração do solo, formando túneis para a entrada do ar, túneis para a infiltração da água, excelente, não é? E também serve de alimento para vários animais, seja peixes, seja sapos, seja pássaros, seja répteis, não é? Então, muitos animais dependem dos insetos para se alimentar. Eu havia falado da utilização, por exemplo, de feromônio dentro da armadilha para você fazer o controle da praga, para evitar a utilização de inseticida. Outra forma é o controle biológico, você utilizar então um predador dessa praga. Então, ao introduzir um predador, o predador vai acabar então diminuindo com a população dessa praga. Num caso clássico aí, são as joaninhas que vão devorar os pulgões. E o pulgão, né, galera aí que tem plantação sabe o tanto que essa porcaria aqui enche o saco, né? Ele suga a seiva da planta e eles reproduzem a rodo. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seu colega. Se você gostou, dá o joinha aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho, para que assim que sair uma nova videoaula, você seja o primeiro a receber. Um forte abraço, até mais e tchau, tchau!